Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando o programa Cultura Geral. Hoje a gente vai inaugurar aqui uma pauta nova da OAB, né, Nova Lima, que é a pauta de esportes com o João Rafael. E o João Rafael fica igual aqueles coringa dentro da OAB, né? Ele pinga aqui, pinga ali, pinga lá, responde com um monte de coisa. Inclusive estava na Rússia esse pé frio, né? Torcendo lá pro Brasil. A gente vai dar um desconto porque ele saiu de lá invicto, né? Mas na realidade o caneco, que é bom mesmo, não teve jeito, não. Foi até no México. Do México... Da Bélgica não deu para poder passar. Bom, sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. Hoje a gente vai tratar aqui do UFC como um produto de marketing, um produto de venda, como esporte, como vida também, como saúde, do jiu-jitsu também. A gente vai conversar aqui com o Vitinho aqui de Nova Lima, e tem o Cláudio, tem o Bruno e o João que vai apresentar essa pauta para a gente aqui com relação à OAB. Eu acho que é um programa interessante, um programa importante, porque é um esporte que tem crescido aí na sociedade brasileira, né? Ô João, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. E vamos contar um pouquinho para o público de casa aí, como é que vai ser essa pauta nova aí. A gente já está abrindo com a bola toda aí, com Borrachinha, né? E vamos tocando esse barco. O Borrachinha e o Vitinho tá aqui, né? Vitinho agora é o seguinte, antigamente quando eu carregava ele no colo, era tranquilo, né? Agora não dá mais não, meu filho. Agora você ficar nervoso, tem que correr. Boa tarde, Betão. Estamos aí retomando agora aqui com nossa pauta e agora, quando assumir a comissão de OAB Esportes, vamos começar um trabalho muito importante que nós falamos sobre esporte e falamos também sobre direito esportivo, a legislação, as regras do esporte, bem como a questão do incentivo ao esporte, né, a política dentro do esporte, que são coisas muito importantes. Hoje estamos inaugurando aqui um quadro que é sobre artes marciais. Nós temos o MMA e também vamos tratar sobre jiu-jitsu. Temos hoje uma pauta bem rica. Estamos aqui com o Vitinho, que é daqui de Nova Lima, treinador e lutador, tanto de jiu-jitsu quanto de MMA. Temos aqui o Borracha também, que é lutador e treinador, e ele é irmão do Borrachinha, e aí, que é um atleta do UFC. Sim. E também o nosso amigo Bruno, da Bulldog, que trata sobre marketing dentro do UFC e também gerencia carreiras. Que legal. Então essa vai ser a nossa pauta hoje, a gente levar para o telespectador um pouco assim do esporte, como como funciona, qual a regra, para quem tem o interesse de começar, como funciona o UFC, como é o mundo mágico do UFC, né? Porque às vezes a gente organiza algum evento de luta e fica pensando, vamos tentar inovar aqui alguma coisa. E é impressionante como os caras do UFC pensarem em tudo. Se você quiser colocar alguma coisa ali, você não tem essa criatividade, que tá tudo muito perfeito. É coisa de americano um mesmo, negócio assim, muito o cara bem, pensa no evento como um todo, assim, né? Muito bem envelopado. Né? Tudo, é aquilo que a gente tá mais ou menos dentro daquilo que nós discutimos aquela vez com relação ao Mineirão, por exemplo, o pessoal eles não exploram direito, por exemplo, uma final de Copa do Brasil. A melhorzinha que teve foi ano passado, inclusive. Recente um trabalho da CBF que vem fazendo, né? Mas ainda percebemos que no esporte brasileiro tem muito a crescer. Lá eles pensam desde da sua chegada na arena até a venda do copo que você leva depois para guardar na sua casa. É tudo muito bem pensado. Parece que tem um Super Bowl, o pessoal faz um acampamento, né? Você curte o evento. Às vezes você não vai ver o evento, mas você participa da semana toda. A emoção, né? Você fica a semana inteira ali curtindo, você leva o pessoal. Respirando aquele evento. Bom, ô Vitinho, seja muito bem-vindo aqui, né? A gente tinha encontrado uma vez lá no supermercado, falou, Vitinho, vai ter essa pauta lá e tal, estava ensaiando isso com o João e tal, e você tem que ir e tal. Aí na hora que o João falou, vou startar aquela pauta, lá na rua você falou comigo, vamos startar aquela pauta, eu falei, então vamos embora, já chamei você. Não, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente representando a cidade aqui há muitos anos no jiu-jitsu. Aqui, é difícil? Complicado, né? Ser um atleta profissional, hoje eu vivo 100% da luta. Não é fácil, né? A vida de atleta, até o Borracha mesmo, atleta há muitos anos, hoje treinador. E
sabe que é complicado, principalmente no Brasil, pra gente. Eu já fui lutador de MMA também profissional, então, principalmente no Brasil, é um pouco mais difícil pra gente, mas nada é impossível. Determinação, treinamento muito forte e a gente vamos chegando lá, devagarzinho. Borracha, me fala uma coisa, por que é difícil se desenvolver no esporte no Brasil? Essa dificuldade, assim, porque na realidade nós temos educação física na escola, que na realidade não existe educação física, né? Isso desde a minha época de menino e tal. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde. Infelizmente, o nosso país não dá o suporte necessário aos atletas. Nós temos aqui um celeiro muito rico de material humano, né? Vários atletas com um talento fenomenal, mas infelizmente o governo não apoia esses atletas. Então fica muito difícil, né? Sem apoio. Por exemplo, o Vitor está aqui, ele pode nos ajudar muito nisso, como os países têm importado os nossos professores para dar aulas no país deles, e algo que nós estávamos conversando aqui agora há pouco. Nosso país não reconhece os lutadores e os países de fora, né, os outros países tiram os atletas daqui para levar para esses outros países para poder gerar novos atletas, novos campeões. Infelizmente, essa cultura do Brasil de não apoiar o esporte é algo triste. Você acha que isso tem a ver, por exemplo, com um esporte de massa, igual o futebol, por exemplo, que já é um moto contínuo na sociedade brasileira? Então, o menino nasce e ganha uma bola. E aí vai crescendo aquela coisa. E outros esportes não podem florescer debaixo dessa árvore. E essa sombra não deixa outros esportes saírem. No vôlei, por exemplo, você tem a liga de vôlei, tem a liga de basquete, por exemplo, que é uma luta também, né? Se você pegar as equipes de basquete, por exemplo, menores, você vai falar, nossa, para sobreviver é uma luta. A de vôlei é a mesma coisa. Você tem uma superliga vamos colocar lá, com 12 times na primeira e 12 na segunda e mais nada, né? Então, assim, sempre... eu lembro que tem umas falas que ficam na gente assim, brasileiro não contenta com o segundo lugar. Ou você é campeão sempre ou você desiste. Essa sombra do futebol atrapalha, não? A gente tem uma raiz muito grande do futebol, né? E, na verdade, muitos atletas praticam futebol e poucos se tornam atletas aí que vão para times grandes e que realmente ganham dinheiro, né? E o MMA, a luta no geral, que vem aí atrás do futebol, sofre o mesmo problema, questão de investimento. Um país que não investe no esporte, um país que não investe no atleta, dificilmente vão sair grandes atletas de um país cujo investimento é pequeno. O futebol, nós poderíamos ser uma potência ainda maior no futebol se houvesse investimento, assim como a luta, assim como o voleibol e os outros esportes. Ô Vitinho, como é ser atleta aqui no Nova Lima? Isso eu tenho que trazer essa questão local, porque Nova Lima é o seguinte, para ser atleta no Brasil é difícil, Nova Lima é um pouquinho pior, entendeu? É verdade. Né? Como é que é ser atleta, sei da sua luta lá, porque você também, né, é empreendedor também, junto com seu pai, sim, né, aquela coisa toda, e assim, e acaba que você quer viver. E eu acho isso bacana, porque você vê, eu tenho minha família de músico, e tem um monte de músicos que eu conheço e tal, e poucas pessoas vivem da música. Porque não acredita que a música realmente é uma solução, assim, é uma profissão, pô, né? Como um atleta também, né? De alto rendimento, por exemplo, é muito mais do que uma profissão. Além que um atleta de alto rendimento, ele precisa de todo um cuidado, é muito mais do que profissional a coisa, né? Um jogador de futebol hoje é um atleta de alto rendimento, né? Um lutador de boxe, de MMA, todos esse tipo de esporte hoje exige muito do atleta, né? E como é que é trabalhar isso localmente, assim, na cidade, patrocinador é difícil, tudo é muito complicado, né? E a gente tem essa coisa também, assim, da negação, né? Tipo, isso não vai dar nada não, tá? Vai mexer com outra coisa e tal. Eu falo isso porque muita gente fala isso de músico, sabe? Você faz, você toca. E trabalha com o quê? É verdade. Eu estou na luta há muitos anos, são 12 anos. Vai completar agora 13 anos que eu sou atleta, que eu sou lutador, profissionalmente há 5 anos. E realmente, por ser de uma cidade um pouco menor e tão próxima a Belo Horizonte, nós temos esse pouco, até dificuldade de locomoção, patrocínio, por fim de um esporte que não é olímpico. A gente tem uma dificuldade ainda maior por patrocínios referente a governo, prefeituras, o que for.
Todos os meus patrocínios hoje são empresas terceirizadas, são empresas independentes, não tem nada de nenhum envolvimento governamental. Então, são parceiros que apoiam o nosso jiu-jitsu, acreditam no nosso trabalho. E por eu ser de Nova Lima, acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade por ser nessa questão, por eu ser de família que tem empresa em Nova Lima. Hoje, agora, completa-se 3 meses, depois de quase 13 anos, que eu me tornei atleta independente só da luta de jiu-jitsu. Agora eu vivo simplesmente do jiu-jitsu. Hoje minha vida é dedicada simplesmente à luta, eu sou atleta profissional, eu faço todos os meus treinos, a locomoção até minha academia, que é no Vila Castela, ali no Felipe Preguiça. Eu vou e volto no mínimo 2 vezes por dia, e isso tem um custo maior, mas aí eu tenho que gerar esse custo com o meu trabalho, dando aula de jiu-jitsu, seminários, e além disso eu sou lutador e tem alguns eventos que pagam, que custeiam algumas coisas, e a gente ganha algum dinheiro em alguns eventos que pagam também. Muitos dos eventos não são pagos, porque a gente depende de alguns títulos, que é só por títulos mesmo e não tem remuneração, mas isso seria um diferencial na cidade se tivesse realmente, igual você falou, não só na cidade, mas a gente vê isso no Brasil inteiro, a dificuldade para um atleta, ou para um músico, ou para qualquer pessoa que quer viver de um dom ou de alguma arte marcial, ou o que for, que ele queira viver daquilo. Uma coisa que você pautou ali muito interessante, igual sempre o povo me falou, mas como é que você coincide a vida de atleta profissional e de empresário? Que eu vivi essa vida durante muitos anos. Eu até 4 meses atrás eu era empresário. Então eu tinha que trabalhar. Além disso, eu treinava no mínimo 3 treinos por dia. E além disso, eu tinha que voltar para a atividade, fazer meu trabalho e continuar minha vida rotina, que eu era de 7 da manhã às 11h30 da noite, todos os dias. E perde na concentração, né? Você acaba que no rendimento, na concentração, na questão atlética, você acaba perdendo, porque você não tem na realidade, você precisa de 2 focos diferentes, né? Exatamente, porque o que acontece? Não só no jiu-jitsu, o Borracha também é lutador profissional, sabe também pautar isso, porque tudo que você faz, se dedica 100%, o resultado sempre é melhor. Então, eu tinha que dividir um pouco até a parte psicológica, não só pelo tempo que eu tinha, mas a parte psicológica é o diferencial. Os resultados hoje estão vindo muito maior do que antigamente. Sim. Então, hoje eu consigo trabalhar agora 100% em um foco o que eu preciso. E como falou o Borracha aqui também, a gente tem que infelizmente ir para fora do país. Acabei de lutar na Espanha, não tem nem 30 dias, e eu vou lutar outros eventos fora do país também, que é onde realmente a gente é mais reconhecido. Ô Borracha, qual é a diferença? Eu li algumas coisas, por exemplo, não li ontem, ou no dia que eu fiquei sabendo, eu já acompanho algumas coisas, eu li muitas coisas, e dentre elas tá aí o MMA, que é uma curiosidade que me falei, é um esporte violento, né? Porque eu sempre gostei de boxe, mas eu sempre achei o boxe desde menino muito violento também. Depois veio o MMA que me assustou e tal. Então eu fui entender esse caráter e tal, dos aspectos psicológicos ali do esporte, né? E fui lá na família Gracie, que é onde começou tudo, que os caras levaram para os Estados Unidos, venderam por $2 milhões os direitos, aquela coisa toda. Qual é a diferença que tinha daquela luta livre que era feita antigamente, um negócio assim meio amador mesmo, né? Teatral, quase. Meio teatral também e tal, para hoje ser essa coisa mais profissional. O americano, ele deu uma roupagem muito além do que... Assim, ele transformou o MMA de bench altas do bench altas ao beisebol. Foi mais ou menos por ali? Sim, a família Gracie criou, nós, os brasileiros, criamos esse esporte, o MMA. Mas quando ele foi criado no intuito de testar uma arte marcial com a outra, para ver qual arte marcial seria melhor, mais eficiente. E a família Gracie fez um bom trabalho até um certo ponto, onde eles viram que eles não conseguiriam ali crescer da forma que deveria e vendeu. Né? O MMA hoje em dia chamado de UFC, né? Virou um esporte, não é mais uma luta apenas contra a outra, é um esporte muito completo, onde os atletas têm que treinar de tudo, jiu-jitsu, wrestling, boxe,
Muay Thai, Taekwondo, junta tudo ali numa modalidade só, né? Então é muito difícil, os treinamentos são treinamentos árduos, não é fácil e virou realmente um esporte, chegou a um nível extremo, posso dizer assim, onde imagina só, você aprender e se formar faixa preta de uma modalidade é tão difícil, imagina você ser especialista em 2, 3, porque hoje o atleta de MMA para ser campeão, ele tem que ser especialista em 3 modalidades. 3 modalidades? 3 modalidades, no mínimo 3 modalidades. Senão ele não consegue ter sucesso assim? Senão ele não consegue. Vou dar um exemplo para você aqui. Um boxe ou Muay Thai, que é a modalidade em pé, o Jiu-Jitsu, que é o de chão, e o Wrestling. Tem que saber o wrestling. O que é o wrestling? É uma luta americana, uma luta agarrada, onde o objetivo é derrubar o adversário. Então essa luta ela determina se a luta fica em pé ou se a luta vai para o chão. Se for para o chão, você tem que saber o jiu-jitsu. Se for ficar em pé, tem que ser bom de boxe ou de Muay Thai. Então, no mínimo 3 modalidades, você tem que ser faixa preta nas 3 modalidades. Porque senão fica que nem aquele atacante que só chuta com a perna. Exatamente. Com a direita. Chega lá na oportunidade, não consegue fazer o gol com a esquerda e pega. Você lembrou de alguém aí, não? Né? Aí você tem aí um lutador que é muito bom na trocação. Mas aí na hora que ele vai pro chão, chega lá e ele é finalizado. E também ao contrário, aquele lutador que se é bom no chão fica tentando a todo momento jogar o adversário pro chão para poder finalizar e às vezes toma um nocaute. Muito bem colocado. Como é que está o UFC no Brasil, assim, como espetáculo, por exemplo? Aqui em Belo Horizonte, de vez em quando, tem algumas lutas, né? Sim, já houve alguns UFCs aqui em Minas Gerais, no Mineirinho. O Brasil é o segundo maior mercado de vendas de pay-per-view do MMA. Só perde para os Estados Unidos. Então, o Brasil é uma potência muito grande, não só de atletas, mas também, né, de pessoas que gostam de ver todo esse espetáculo, porque é realmente um espetáculo fantástico. E o UFC, ele quer renovar esses atletas, ele quer vender mais pay-per-view, claro, e vários atletas brasileiros estão se aposentando, como Anderson Silva, como Vitor Belfort, como Lyoto Machida, já estão no final da carreira, e o UFC quer renovar. E o Borrachinha vem como essa nova geração de atletas brasileiros representando aí o nosso país. Ô Vitinho, deixa eu te perguntar uma coisa, e é interessante as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes a pessoa... Tem gente que cria essa fantasia, que vai fazer jiu-jitsu, que vai fazer Muay Thai, vai fazer esse tipo de... E vai ficar trocando com os outros na rua e brigando na rua. Explica para as pessoas o que é ser um lutador de UFC, qual é o tipo de disciplina, porque isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria e é uma arma também, né, Vitinho? Exatamente. Nós, como lutadores profissionais, qualquer envolvimento que a gente tem com uma briga, ou qualquer pessoa que a gente tem em luta corporal, já é considerado arma branca. É como se tivesse eu e você, eu e nós dois pessoas comuns, e você tivesse com uma faca. Se aconteceu um desacerto, eu e você, nós saímos com luta corporal, é como se o meu processo é como arma branca, por eu ser lutador profissional. Então, é 100% antiético qualquer pessoa ter qualquer desavença, luta corporal, isso aí é uma coisa que a gente prega desde as pequenas crianças dentro de uma academia. Você pode ver que nós, como atleta profissional, tanto eu quanto o Borracha, você vê outros também, nunca tivemos nenhum tipo de problema com isso. A gente sempre prega a paz mesmo, não existe, é o famoso não brigue, lute. Sim. Esse é um lema que todo mundo leva, todos os atletas levam, sabe? Porque a arte marcial, ela não é uma briga. Ela é simplesmente... São vários tipos de artes marciais que você luta contra o outro oponente que sabe o que está fazendo. Que é um esporte mesmo. Exatamente. Técnico, então, né? Exatamente. Então, você quando está num combate, você tá duelando com outra pessoa que está capacitada para aquele tipo de situação. Você não está pegando uma pessoa qualquer, não habilitada, igual tem pessoas que chegam, que eu quero lutar MMA. Não é simplesmente assim. Né? Quem dera se fosse, não é simplesmente assim. É como ele falou, quem luta não briga, né? Nós temos esse bordão aí nas artes marciais, porque é importante que as pessoas saibam a diferença de lutar e de brigar, né? São duas coisas totalmente diferentes. Como que formam... Existe muita procura hoje dessa moçada nova que está vindo, hein? Essa meninada que está vindo? É um esporte que está tomando espaço? Existe. É um esporte que está tomando espaço, sim. É claro, perde para o futebol, claro, né? Mas tem crescido muito. Alguns anos atrás, se você perguntasse a uma criança o que ela quer ser quando crescer, é jogador de futebol.
Hoje em dia, na nossa academia, nós temos várias crianças que a gente pergunta, e aí, o que você quer ser quando crescer? Quero ser um lutador de MMA, quero ser um lutador de jiu-jitsu. Então, isso é algo gratificante para a gente, né, que trabalha nessa área, e ver essas crianças tendo vontade de ser os futuros campeões aí da nossa nação. E aqui no Brasil, né, Betão, nós temos assim as modalidades que a população gosta, é o futebol e a medalha de ouro, né, o primeiro lugar. Tivemos Gustavo Kirten, foi aquela onda do tênis, na época do Senna. Tivemos agora o Gabriel Medina no surf, aí a onda do surf também já passou. Então acaba que só valoriza o primeiro lugar. E é muito importante, né, a competição. Viemos agora na Copa do Mundo a Croácia, como ela... Todos os quatro saíram felizes, né? Todos os quatro saíram felizes. O quarto saiu feliz, que não esperava chegar até lá, que era a Inglaterra. A terceiro, que é a Bélgica. A Croácia, que foi vice-campeã, ficou ali naquele... É normal, né? Você está disputando a chance de ganhar um título e você perde ali, mas depois caiu a ficha. Gente, pô, nós somos vice-campeão do mundo. Aí aqui no Brasil nós precisamos trabalhar essa cultura também, do onde eu cheguei, de valorizar o antigo. Competitividade. Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer uma substituição aqui do João. O João pelo Bruno, né? Daqui a pouquinho a gente volta com cultura geral aí, falando de UFC. Um minutinho só. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Tradição mantida em Nova Lima há 61 anos, a Cavalhada de São José Operário, em Honório Bicalho, será realizada nos dias 21 e 22 de julho. O evento acontecerá na conhecida Arena da Cavalhada, em frente à Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves e ao fundo da Igreja Matriz. O trabalho se resume na Cavalhada de São José Operário, que é uma tradição de 61 anos. E é uma parceria com a Prefeitura que tem dado certo. Eles, com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Obra, em geral, boa parte da Prefeitura trabalha conosco aqui. Os festejos começarão logo cedo no sábado, dia 21, a partir das 5 horas, com o tradicional café comunitário. Em seguida, será iniciada a ornamentação da arena. No decorrer do fim de semana, o público poderá assistir à missa em ação de graças, shows, autos da cavalhada e saborear as comidas e bebidas típicas da região. Fala, cidadão! O dia que tem cavalhada, ou mesmo igual durante o ano, nós já fica pensando como nós vamos fazer o ano que vem. Porque ela, para mim, é uma vida. A comunidade toda fala assim, mas você é da cavalhada, faz isso, faz aquilo. Para mim é uma glória. Com a idade de 9 anos, eu já acompanhava a cavalhada. Eu já tenho a minha filha também, que já participa, minha esposa também, e a gente vai tentando passar de geração para geração. Essa aqui é parte da nossa equipe da cavalhada. O Soltacílio é um dos fundadores, o Antônio está sempre junto com a gente, o Deck é da parte técnica. Para vocês que estão me ouvindo, é só vindo aqui para conhecer, que é o maior show cultural de Nova Lima. Estamos aguardando todos vocês. Venham que não vão arrepender. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando com cultura, ô Bruno, deixa eu emendar direto para você. Marketing no UFC. Primeiro, os americanos ensinaram para a gente como fazer um marketing bem feito. Você acha que a gente está aprendendo a fazer marketing aqui no Brasil com o esporte da forma que ele merece, né? A gente tem, eu falei aqui no início aqui, foi a primeira Copa do Brasil que eles aproveitaram. Eu fui na final da Copa do Brasil no passado. Foi um espetáculo legal, assim, que poderia
ser feito ainda de melhor forma ainda, né? Que se aproveitar todos os dias ali, tem uma semana para o evento acontecer, então você trabalha o evento semana inteira e tal, vai trabalhando. O UFC, o marketing no UFC está com essa característica também, assim, de trabalhar como o beisebol americano, já que está com essa raiz americana? Primeiramente, boa tarde a todos. E sem contar que você esteve em Las Vegas, tem que contar isso aí pra turma, hein? Tava lá com o Borrachinha, esse monstro do MMA brasileiro. Bom, quanto à sua pergunta do marketing no UFC, é um assunto que está se renovando, tá? Porque o UFC acabou fechando com a Reebok, limitando um pouco os atletas. Você pode reparar nas lutas que eles não usam todos aqueles patrocínios que usava antes. O americano, como você falou, ele é um top em divulgar as coisas, em vender seu produto, né? E o UFC fez exatamente isso. Ele vendeu o seu produto para a Reebok e explora nesse sentido, superfaturando seus lucros, enfim. Os atletas ficaram um pouco prejudicados com isso, porque acabou limitando um pouco o campo de atuação do atleta, em poder captar os patrocínios com empresas, enfim. Mas, de toda forma, eu acredito que é um crescimento, sim, e nós aqui do Brasil temos muito a aprender com os Estados Unidos. Eles sabem vender demais o produto deles, e eu acho que aqui, igual vocês estavam falando no primeiro bloco, talvez a gente não tenha esse outro esporte, né, como o futebol, um outro esporte, pela falta da divulgação, sabe? As transmissões de luta são durante as madrugadas, a divulgação é baixa ou quase nada, então a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Então eu acredito sim que o marketing aqui no Brasil ainda é um recém-nascido e nesse aspecto, né, de luta, e nós temos muito a crescer. A gente é um país que tem uma enorme potência, temos muitos lutadores e que podemos chegar onde os Estados Unidos está, sem dúvida. Eu acho que esse que é o grande problema, porque tem muito talento, e quando você tem muito talento, você ameaça determinadas potências, né? E quem sabe, que quem domina já a técnica, principalmente a técnica, por exemplo, de marketing, por exemplo, nunca vai te ensinar o pulo do gato, né? Então, os americanos, por exemplo, você chega nos Estados Unidos, você tem vôlei, basquete, beisebol, se tiver jogo de tampinha lá, eles conseguem promover, né? O futebol agora parece que está pegando lá também, né? O João, semana que vem, fala disso pra gente também. Mas, ô Vitinho, trabalhar o marketing em cima da sua profissão é muito difícil? Hoje, principalmente, questão de recursos, né? Hoje, um atleta, profissional, ele tem alguns canais nas mídias sociais que ele consegue trabalhar um pouco o seu marketing, até as empresas que patrocinam a gente usam a nossa própria imagem, ajuda um pouco na divulgação, mas pesado, porque financeiramente o custo para isso aqui no Brasil ainda sai um pouco alto. Então você ter um profissional de marketing como o Bruno, ter uma pessoa capacitada para estar trabalhando com a sua imagem, ela tem um custo muito alto no Brasil. Então acaba que os próprios atletas têm que saber trabalhar até a sua própria imagem. Então um principal que o próprio atleta consegue vender, principalmente o atleta de luta, de arte marcial, é principalmente a sua conduta. Então hoje o marketing que ele faz, principalmente lutando, e a sua conduta no dia a dia é a principal ferramenta que ele tem junto com as mídias sociais. Antes a gente viu um vídeo aqui do Vitinho aí, vou prestigiar o Vitinho, ele mandou uns materiais para mim. Queria te perguntar uma coisa, Borracha. Aquilo que aconteceu, a gente estava falando nos bastidores, que aconteceu com o Anderson Silva, eu sei, o Vitinho falou que isso é coisa comum de acontecer, né? Mas... O que é aquilo que aconteceu ali de fato, assim? Eu disse que aquilo é mais normal do que a gente imagina, né? Às vezes a gente vê aquela cena, choca, né? Mas já aconteceu com vários outros atletas. Ali são microlesões que acontecem ali durante a vida do atleta, né? Que é muito difícil, o alto rendimento não é fácil, são muitos treinos, é muito desgastante, várias lesões e muitas das vezes ali o adversário, o atleta tem a infelicidade de chutar e pegar na parte do joelho ali, que é a parte mais forte ali da perna, e acabar acontecendo uma lesão que choca a gente como aquela. Na realidade ali já existia ali microlesões ali, então o osso já está um pouco fragmentado? Provavelmente com muitos treinos, né, o excesso de treino, o osso já estava ali um pouco machucado ali a perna e, como eu disse, acaba chutando na parte mais forte da perna do adversário e aí
acontece aquela fratura mesmo. Borracha, tem uma idade assim, você tem uma idade de maturação e depois você tem uma idade profissional? Sim. Igual ao futebol, por exemplo, no vôlei, alguma coisa assim, um tempo? Sim, no MMA nós temos atletas como o Yoel Romero lutando com 42 para 43 anos, disputando título, então já é uma idade um pouco avançada, tá? São poucos que conseguem chegar aos 42, 43 anos lutando em alto rendimento, né? Mas nós acreditamos que 30 anos seja o auge do atleta ali no MMA, tá? No MMA. 30 anos seja o auge do atleta e como eu penso, até os 38, 40 anos já começa a declinar ali, porque são poucos que chegam a 42, 43, como eu disse, igual um exemplo, o Yoel Romero, que disputou o título dos pesos médios, categoria do Borrachinha, inclusive, recentemente, mas poucos conseguem chegar aos 42 anos em alto nível. Então, dos 30 é o auge e depois dos 30 começa a dar a caída, eu acredito que vai até os 38, no máximo 40 anos. Deixa eu rodar aqui, Alessandro, vamos rodar ali deixa eu consertar na cadeira aqui. Vamos rodar ali o vídeo do Vitinho, né? É um modelo de luta lá do jiu-jitsu que ele faz. Vamos mostrar aí, a gente vai acompanhar aqui. Bom, explica agora que está com o áudio aberto ali, aquela primeira luta tem uma técnica muito apurada ali, né? Exatamente. Nas duas, aliás, né? Exatamente. Ele mostrou um pouco ali de um treinamento de queda de wrestling, da luta agarrada, um pouco, a gente do jiu-jitsu hoje acaba tendo que fazer um pouco do wrestling para a luta do jiu-jitsu sem kimono, que ajuda bastante para a gente, principalmente no condicionamento físico, principalmente na transição para queda, para o tipo de projeção ao solo, que já começa a pontuar e assim dar continuidade na luta. Aquilo que mostrou no início foi um treinamento de queda, sabe, mais específico, um treinamento mais, aquilo prova um pouco do que é o MMA, principalmente a parte profissional do MMA na parte de grappling. Quando você vê a luta agarrada de grappling, é diretamente aquilo que foi no primeiro treinamento. E no segundo vídeo ele postou uma das minhas lutas, chegando a mesma coisa, o oponente tentou vir dar uma queda, acabou sobrando o braço, você vê, isso é bem comum ver no MMA também, acaba sobrando o braço, ou o pescoço, envolveu o pescoço e pega no golpe chamado guilhotina. Bruno, é fácil, você estava lá em Las Vegas vendo essa turma lutar, como é que foi perder peso lá? Como é que conta essa história aí pra turma aí, tem que perder peso, virar a madrugada perdendo peso. Porque cara, é igual no boxe, né, Bruno? Igualzinho no boxe, você tem que estar com o peso ideal por causa da categoria, né? O UFC é dividido por categorias, né? Do Borrachinha é de 84 quilos. Cara, a minha experiência em Las Vegas, assim, foi única, sabe? Eu tive presente em situações em que o atleta é levado ao seu máximo,
que é a perda de peso, perda de água, para poder bater o peso no dia seguinte e lutar naquela categoria. São situações, chega a ser até engraçada pra gente, porque é um pouco desesperador. Você vê a pessoa em estados de consciência, outros não. Então, assim, isso pode chocar, mas lembrando sempre, são profissionais, eles estão sempre seguidos com médicos, fisioterapeutas, então não há um risco para a vida para essas pessoas. Eles fazem esse tipo de situação de perda de peso, perda de água, mas tudo muito bem equilibrado, muito bem estudado e que não leve o atleta a um risco de vida ou algo desse tipo. Ô Bruno, como é que um atleta deve trabalhar o marketing pessoal? Que na realidade é uma venda. Como é que ele vai vender o peixe dele? Assim, vamos falar do Borrachinha, que é um cara que eu tô mais presente com ele. O Borrachinha é um cara, para quem conhece, é um cara bonito, que sabe conversar, então isso acaba que ajuda, sabe? Eu acho que para você se vender, você tem que ter pelo menos a condição de falar, de saber se portar e de ter uma boa aparência. Afinal, isso transmite uma boa coisa para quem está vendo. Então, nesse aspecto, o Borrachinha ele é perfeito e a gente está desenvolvendo essa questão do marketing, porque como eu já falei, o marketing no UFC está se reinventando, né? O Borracha, e como é que trabalha essa coisa da luta, por exemplo, fora do Brasil? Porque, por exemplo, você vai para Las Vegas, por exemplo, ou qualquer outro lugar do mundo lutar, você precisa de um nível de concentração maior, tem a questão de climatização também, tem todo um aspecto fisiológico também. Como é que é trabalhar isso fora daqui? Porque a gente já tropicalista, né? Sim. Como é que é trabalhar isso fora e competir na casa do adversário, já que aqui, assim, aqui é mais difícil, né? A gente está sempre falando que aqui é mais difícil e lá, realmente, pelo hábito e pela cultura também, já ter mais espaço. Então, se sair para lutar, às vezes, financeiramente compensa mais e tudo. Como é que é essa luta, assim, de ter que se adaptar ao ambiente para depois você lutar? Que isso tudo também, tudo entra no peso, assim, na hora que você vai disputar alguma coisa, porque é tudo em alto rendimento, né? É verdade. Bom, lutar em casa é ótimo, né? Para a gente, se nós pudéssemos, nós lutaríamos só em casa. Seria muito bom. O calor da torcida, que é fenomenal. A torcida do Brasil não tem igual. Nossa torcida aqui é vai morrer, vai morrer. Bota a pressão muito grande. Eu te falo que os adversários não gostam de vir para cá para lutar com os brasileiros. Sente essa pressão. Agora, lutar fora, para a gente, é a segunda vez que nós fomos pelo UFC, né? Nós lutamos em Nova York e lutamos agora em Las Vegas. Nova York, na época, estava frio e agora Las Vegas estava muito quente, né, Bruno? Nossa. Mas os ginásios são todos climatizados. Então a gente não sente isso no dia da luta, porque a temperatura é uma temperatura agradável, né? Os ginásios são realmente primeiro mundo, tudo muito bem estruturado e a gente não sente essa questão do clima. E a torcida, a gente lutar na casa do adversário, como eu disse, pesa um pouquinho, mas a gente não sente essa pressão. O Borrachinha é um atleta de um psicológico fantástico, ele não sente essa pressão. Para ele é como se fosse mais uma outra luta qualquer, como se estivesse em casa. Ele vai ali para dar o show dele, fazer o melhor, e a questão da torcida não influencia para a gente, não. Qual é a diferença entre o boxe? Por que o MMA, hoje você liga a televisão, você quase nem vê boxe mais. Assim, verdade. Né? Essa necessidade por contato, assim, uma coisa mais real, sem luva, ou às vezes com a luva, mas uma coisa assim mais direta, mais a ver mesmo com apesar de ser uma luta de muita técnica, assim, muito mais técnica, que eu acho que tem que ter muito mais técnica que o boxe, mas ela é mais próxima das pessoas, né? Essa diferença faz com que acabe que o MMA tome esse lugar mesmo, assim? É bem característica social de geração mesmo? Eu acredito que o crescimento do MMA é mais pelo marketing. O marketing que os Estados Unidos têm feito um marketing muito forte, né? O UFC, como nós dissemos aqui, eles sabem, eles dão uma aula para a gente de marketing, né? Se a gente for comparar com eles, nós estamos engatinhando ainda. Então, eles trabalharam marketing muito forte nesse esporte, que tem crescido no mundo inteiro. E o boxe ainda é uma grande potência. O boxe paga mais do que o MMA, inclusive. Mas como você mesmo disse, você liga a televisão hoje,
quase não se vê boxe, né? Tudo é MMA. E eu acredito que essa explosão do MMA venha a ser pelo marketing. Tem vindo pelo marketing muito forte, muito agressivo que o UFC tem colocado. Vitinho, para a gente encerrar, qual é a sua expectativa daqui para frente? E o que a gente pode esperar do Vitinho? Será que a gente vai levantar um troféu aí? Tá na capa do banquete aí, como campeão aí? Você tem alguma... Segundo semestre agora, a gente já comecei a temporada do segundo semestre, agora vem mais umas 8 competições aqui, no mínimo, aqui pra gente competir. Vou competir mais na Europa agora, segundo semestre, então vou rodar um pouco a Europa, fazendo algumas lutas na Europa. Devo lutar uns 2 eventos aqui no Brasil também. Então, meu treinador, na verdade, que decide, junto com os patrocinadores, quais são as lutas que eu vou fazer. Por a gente já estar na parte do jiu-jitsu profissional. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Nós estamos treinando bastante. O treinamento é bem... Quantas horas de treinamento por dia? Né? Olha, horas de treinamento, total dão 6 horas de treinamento. Dividido em 3 a 4 treinos. Isso é o físico, né? Tudo junto. Tudo junto. Parte técnica, física e a parte de combate mesmo, que é a própria realidade de luta. Então, a realidade de luta, em vista do que você vê uma luta, por exemplo, que dura 5 minutos, a gente faz em média por dia, no mínimo 16 a 20 vezes por dia. Por dia? Por dia. O nível de concentração tem que ser muito alto? No horário de treinamento, 100%, igual a gente faz, é telefone até desligado, a gente não... Só tem contato com os atletas, então nós temos uma equipe muito grande lá de atletas. Temos atletas que acabaram de ser campeão mundial na Rússia agora, num evento grande agora do ACB. Temos Ainda bem que o João não foi com você, porque é frio danado. É frio. Temos atletas... Vou pegar no pé dele até semana que vem que nós vamos falar de futebol. E agora a vantagem é que agora a cidade de Nova Lima, a nossa academia, por ser aqui em Nova Lima, nosso professor, o Felipe Preguiça, ele tem agora um grupo de alunos, que ele tem um projeto social, e esses alunos, esses atletas profissionais, eles moram em Nova Lima. Então eu sou um dos treinadores deles também, sou parceiro de treino de todos eles, e temos uma equipe lá de 10 atletas profissionais que viajam o mundo inteiro, o Brasil todo, lutando. São atletas de várias regiões do Brasil, e o pessoal, todos os dias, nós estamos lá treinando firme e forte. Racha, obrigado pela sua participação, viu? Foi um prazer, a casa está aberta para vocês, viu? Aqui, independente do João, a casa está aberta. Vai ter evento e tal, pode mandar para a gente que a gente divulga, tá? Eu que agradeço, eu queria agradecer também à Prefeitura de Contagem, que tem nos apoiado o Borrachinha com os patrocínios. Eu queria falar também que nós temos agora um novo centro de treinamento lá em Contagem, centro de treinamento esse que o Borrachinha fez toda a preparação, todo o camp de preparação para a luta lá em Contagem. Temos uma estrutura lá de primeiro mundo, octógono, tamanho 9 metros, que é o tamanho oficial, é o único de Minas Gerais, tamanho oficial. Temos lá toda uma estrutura para estar recebendo ali os alunos no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, no boxe, no MMA, no Taekwondo, no Krav Maga. E quero agradecer a oportunidade aqui, dizer que estou muito feliz por estar aqui e gostaria de voltar aqui, quem sabe, o ano que vem, quando o Borrachinha for disputar o título aí. Ué, não precisa ser ano que vem não, né? Já pode, a casa está aberta. Ô Bruno, dá um conselho para a turma que está pensando em começar a carreira no MMA aí, essa turma que está pensando em começar aí, dá uma dica para essa turma aí de marketing, de como cuidar da carreira, como é que você deve iniciar. O Vitinho falou aqui que o comportamento é muito importante, né? A visão do atleta, de já ter essa ideia assim, já amadurecer cedo, né, Vitinho? Pensar assim, eu preciso ter um comportamento X, eu preciso treinar tanto, eu preciso disso. Já preparando, dá um conselho para a turma que eles precisam fazer para trabalhar cada vez melhor a imagem. Quem quer seguir essa carreira tem que cuidar também da imagem. Afinal, igual a gente falou que o UFC é uma organização que trabalha muito marketing, então não adianta você ser um excelente lutador e não ter um marketing bom. Isso acontece com o John Jones, que é um grande lutador, mas que não é um bom exemplo, vamos dizer assim. Então, as pessoas que queiram cuidar da imagem, para, nesse sentido de se desenvolver como lutador, tem que se portar, tem que ter os princípios da luta, igual o Vitinho falou, o Borracha falou, lutar é diferente de brigar. E é isso, cara. Hoje em dia, o marketing principal está voltado nas redes sociais e na televisão. Então, muito disso daqui que deveria acontecer para a gente difundir esse esporte. Então, queria agradecer também muito a TV Banqueta por ter aberto esse espaço para a gente.
Afinal, sem isso daqui, o esporte não vai se desenvolver. Então, é isso, é procurar se informar, treinar muito, treinar com pessoas capacitadas para isso e estar sempre na linha e ser bons cidadãos, porque aí a gente chega lá. Beleza. Gente, semana que vem a gente vai voltar aí com Cultura Geral, com a parte da OAB Esportes, com o João. O João vai contar das experiências, as andanças dele pela Rússia, né? Ai, pé frio danado. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Não perca Cultura Geral de amanhã, nós vamos falar de Parkinson, viu? Mal de Parkinson, tratamento e cuidados. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.